Vamos lá, hoje a gente vai mergulhar num mistério textual. E que mistério! É uma história fascinante. Pensa só, será que uma simples vírgula, um pequeno sinal no papel pode mesmo redefinir tudo o que a gente entende sobre a vida depois da morte? Parece exagero, né? Mas é exatamente isso que a gente vai investigar em um versículo muito famoso lá de Lucas 23:43. A posição de um único sinal de pontuação abre dois caminhos, duas realidades completamente diferentes, porque acontece quando a gente parte. Bom, para a gente desvendar esse caso, nosso caminho vai ser este aqui. A gente começa com a promessa na cruz, depois vamos entender a escolha crucial da vírgula, as duas visões sobre a vida após a morte que surgem daí, vamos decodificar o texto original e, por fim, entender o verdadeiro significado da palavra hoje. Vamos nessa! Então vamos começar pela primeira parte, uma promessa na cruz. Para a gente entender o peso dessa vírgula, primeiro a gente precisa ir para o cenário do acontecimento. Sabe, entender o contexto da conversa, que acontece num dos momentos mais dramáticos da história. Olha só o diálogo. Um dos criminosos crucificados ao lado de Jesus diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É um pedido para o futuro, certo? Quando você chegar lá, lembra de mim. Mas a resposta que ele ouve parece vir com uma urgência impressionante, algo muito mais imediato. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Como a gente interpreta essa resposta? Pois é, tudo, absolutamente tudo, depende de uma vírgula. Ou melhor, da falta dela. Pois é, isso pode ser uma surpresa para muita gente, mas os manuscritos originais, em grego, não tinham a nossa pontuação moderna. Não tinha vírgula, ponto, nada disso. Isso significa que séculos depois, os tradutores tiveram que fazer uma escolha interpretativa. E essa escolha, ela cria duas leituras completamente diferentes da mesma frase. E aqui a gente vê o dilema. A leitura A diz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A vírgula vem antes de hoje, indicando que a ação de estar no paraíso acontece hoje. Já na leitura B, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Agora a vírgula vem depois. O hoje se refere ao momento em que a promessa foi feita e não quando ela será cumprida. A pergunta central é essa: hoje é quando a promessa é feita ou quando ela se cumpre? A diferença é gigantesca. E, como a gente pode imaginar, essa pequena diferença gramatical dá origem a duas visões teológicas enormes sobre o que acontece depois que morremos. A primeira visão é a do sono da alma. Essa ideia vem daquela segunda leitura, com a vírgula depois de hoje. A promessa seria: eu te digo hoje que um dia no futuro você estará comigo. Isso apoia a crença de que a alma fica inconsciente, como se estivesse dormindo, entre a morte e a ressurreição final. Do outro lado, a gente tem a teoria do estado intermediário. Essa vem da primeira leitura, que é a mais comum nas traduções. Em verdade te digo, hoje estarás comigo. Isso significa que a alma não dorme, ela permanece consciente e vai imediatamente para um estado de presença com Cristo, aguardando a ressurreição final. Ou seja, o criminoso estaria no paraíso naquele mesmíssimo dia. Ok, duas teorias bem diferentes. Mas e aí, como a gente decide qual é a mais provável? É aqui que a gente precisa agir como detetives e olhar para as pistas, as evidências linguísticas no texto original. Quando os especialistas analisam o jeito que Lucas escreve, não só nesse trecho, mas em todos os seus textos, algumas coisas saltam aos olhos. Primeiro, a redundância. Dizer "eu te digo hoje" soa um pouco estranho, né? Se alguém está falando, é óbvio que está falando hoje. Segundo, a fórmula "em verdade te digo" parece ser uma expressão fixa para Lucas. Ele nunca a interrompe com outra palavra no meio. E terceiro, o estilo do autor. Lucas simplesmente não começa frases com a estrutura que resultaria da vírgula depois de hoje. É como se um amigo seu que sempre fala de um jeito, de repente começasse a usar uma gramática completamente diferente. Estranho, né? E não é só uma impressão não, isso foi colocado em números. Analisando quase 700 frases escritas por Lucas, a chance estatística de ele ter escrito a frase daquele jeito incomum que apoia o sono da alma é menor que 0,2%. É uma probabilidade baixíssima. Isso nos leva de volta para a palavra-chave aqui, hoje. O ponto central talvez não seja nem a vírgula, mas o poder que essa única palavra carrega na resposta de Jesus. Pensa nesse contraste. O pedido do criminoso é todo sobre o futuro, é incerto. Quando vieres, é uma esperança distante. A resposta de Jesus, por outro lado, é toda sobre o presente, é imediata, hoje. Ele pega um evento que parecia distante,
lá no fim dos tempos, e traz para o agora. O foco sai de um reino futuro e vai para a presença pessoal e imediata de Jesus. É exatamente isso. A palavra hoje é uma virada de chave. Ela transforma uma possibilidade futura numa certeza presente. A salvação ali é imediata. E isso nos leva a pensar. Talvez o paraíso não seja tanto um lugar para onde se vai no futuro, mas sim a presença consciente de Cristo, que se pode experimentar no agora da morte. E aqui a gente toca num ponto importante. Muitas vezes a Bíblia usa a palavra dormir para falar da morte, mas essa é uma metáfora para o corpo. O corpo, sim, perde a consciência, dorme aguardando a ressurreição. Mas e a alma? Em Gênesis, por exemplo, diz que Raquel morreu porque a alma lhe saiu do corpo. E em Eclesiastes, lemos que o corpo volta ao pó, mas o espírito volta a Deus. Isso sugere que a alma, ou espírito, que é o que dá vida ao corpo, não dorme. Ele se separa do corpo e continua sua existência. Toda essa nossa investigação sobre uma vírgula nos deixa com uma reflexão final, e ela é bem profunda. Se o paraíso, no fim das contas, não é um lugar físico, mas sim um estado de presença consciente, o que isso nos diz sobre a verdadeira natureza da nossa alma? Fica aí a pergunta para a gente pensar.